A aposentadoria é um direito de todos os trabalhadores que contribuem com a Previdência através do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Basicamente, esse benefício pode ser conquistado de duas formas: por tempo de contribuição ou por idade associada ao tempo mínimo de contribuição. Mas nos últimos anos, essas regras ganharam novos elementos de cálculo que, para muitos segurados, ainda são considerados muito complexos. Por isso, se você está planejando a sua aposentadoria, fique atento às dicas de um especialista no assunto. O assunto causa dúvidas e o advogado Leandro Thanos esclarece alguns pontos mais comuns de questionamentos. Vamos do início. Quem pode requerer o benefício e como é feito o cálculo da aposentadoria? O cálculo ele pode ser realizado de três formas. Em tese, de três formas: tempo de contribuição, idade e a somatória dos dois. Hoje, para qualquer tipo de aposentadoria, é necessário o acúmulo desses dois requisitos: uma idade mínima, uma certa idade mínima, bem como um tempo de contribuição também mínimo. Hoje, com a nova reforma da Previdência, a aposentadoria por idade, ela, para o homem filiado após a reforma da Previdência, ele é necessário ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Já para a mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, com a reforma, ela deixou de existir. Ela não existe mais. Porém, existe a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, que é quase a mesma coisa, certo? O que diferencia? Diferencia justamente ser necessário o fator da idade. Por quê? O cálculo desse tipo de aposentadoria é feito somado à idade com o tempo de contribuição do segurado, certo? Então, é a mesma coisa do que antigamente, porém, acresce a questão da somatória da idade. Antes da reforma, não era exigido idade mínima para se aposentar por regime especial de aposentadoria. Agora, com a reforma, é exigido um tempo mínimo a depender do grau em que essa atividade for classificada como risco, seja ela leve, média ou grave. No caso da aposentadoria especial, sobretudo as que incidem em profissões de alta periculosidade, será que mudou muita coisa e ainda pode agregar o auxílio-doença? O auxílio-doença, desde que ele seja intercalado entre contribuições, ou seja, o empregado segurado, quando for receber o gozo do auxílio de doença, nesse período que ele estiver afastado, ele poderá sim ser computado para a aposentadoria, seja ela qual for, desde que ela seja intercalada entre contribuições, ou seja, após a cessação do benefício, o segurado deverá voltar a contribuir com a Previdência Social, seja de forma autônoma, trabalhador registrado e outros. E quando a pessoa é funcionário público e já trabalhou em empresa privada, o tempo do INSS pode ser somado ao total do serviço público para efeitos de aposentadoria? O servidor público que anteriormente a essa atividade exerceu atividade em empresa privada, ele pode sim contar esse tempo para aposentar no seu órgão de trabalho. Para isso, ele deve se dirigir ao INSS ou adentrar no site do meu INSS e solicitar uma certidão de tempo de contribuição no regime da empresa privada, que é um documento que vai provar todo o período que ele trabalhou nesse tipo de competência. Depois que sair a certidão, é só ele levar no órgão de recursos humanos da empresa, do órgão público, e pedir a averbação desse período, desse tempo. O acúmulo de aposentadoria no INSS ficou da seguinte forma: ele pode sim, eu vou dar o exemplo também da aposentadoria, um aposentado que vai receber a questão da pensão por morte do seu ex-cônjuge. Ele pode sim receber a aposentadoria, a acumulação das duas aposentadorias, uma no caso é a pensão por morte e a outra é a aposentadoria dele, mas é garantido, antes da reforma, ele era possível ser acumulado o valor integral dos dois benefícios. Contudo, agora não. Ele pode optar pelo benefício de maior valor, certo? E vai receber somente uma parte do outro. Então, o valor integral ele não recebe, ele tem que optar pelo mais vantajoso e receberá uma parcela somente do outro. O ideal é que o cidadão acompanhe sempre os dados de contribuição do tempo de serviço. E para evitar transtornos, na hora de se aposentar, uma assessoria especializada é importante, destaca Dr. Leandro. Agora, ainda mais com essa reforma, os segurados que já vinham contribuindo antes dela
vão passar por um período de transição. Cada período de transição tem o seu próprio requisito. Então, para fazer um bom planejamento de qual modalidade melhor vai encaixar para o próprio segurado, ele já deve vir fazendo um acompanhamento de todas as suas documentações, de todas as suas contribuições, para levar um profissional adequado e fazer, sim, a sua contagem de tempo de cada individual, a individualidade de cada um, dependendo de quantos anos ele já tem de idade, quanto tempo de contribuição, para poder fazer da melhor forma possível e receber um valor maior ainda. Os cálculos de aposentadoria podem ser feitos com base na regra atual, mas é importante lembrar também que existe uma nova fórmula de cálculo, conforme proposta aprovada na Câmara dos Deputados em primeiro turno. Se você deseja fazer uma simulação de quanto tempo falta para a sua aposentadoria, uma sugestão é através do site www.diese.org.br/calculadora aposentadoria, assim como aparece na tela da TV.